Olá, pensa comigo. E se a biologia não fosse só um monte de fatos sobre bichos e plantas, mas sim uma busca pelas regras mais básicas que governam tudo o que é vivo? Pois é, exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Beleza, vamos fundo nisso. A grande questão é: o que de fato separa o que é vivo do que não é? O que uma bactéria, uma árvore gigante e uma pessoa têm em comum que uma pedra, por exemplo, não tem? Vamos descobrir juntos esses princípios universais. Então, para começar, a ciência diz que para ser considerado vivo, um ser precisa ter algumas características em comum. Todo ser vivo é feito de células, usa energia, tem material genético, responde ao ambiente, se reproduz e, o mais importante, evolui. Esses são os pilares que a gente vai explorar agora. E o nosso primeiro princípio, esse é o mais básico de todos, a fundação de tudo. Toda, e eu digo toda a forma de vida que a gente conhece, sem nenhuma exceção, é feita de um bloquinho fundamental: a célula. A teoria celular é, sem dúvida, uma das ideias mais poderosas da biologia. Ela se baseia em 3 pontos que parecem simples, mas são super profundos. Primeiro, tudo que está vivo é feito de células. E para ter uma ideia, só no nosso corpo são trilhões delas, todas trabalhando em harmonia. Segundo, a célula é a menor unidade da vida. E terceiro, e essa é importantíssima, toda célula vem de outra que já existia. Ou seja, nada de vida surgindo do nada. Mas olha que interessante, mesmo que toda a vida seja feita de células, elas não são todas iguais. Existem basicamente dois modelos. De um lado, as procariontes. Pensa nas bactérias, sabe? Elas são mais simples, mais antigas. Do outro lado, as eucariontes, que são as que formam a gente, os animais, as plantas. Essas são bem mais complexas, cheias de compartimentos internos, com um núcleo todo organizado. Beleza, vamos para o nosso segundo pilar. Imagina que todo ser vivo, não importa se é uma ameba ou uma baleia azul, vem com um manual de instruções. É isso mesmo, um projeto super detalhado que diz exatamente como ele vai ser construído e como vai funcionar. E agora vem a parte mais incrível. Esse manual é escrito na mesma língua para todo ser vivo. A mesma. A linguagem que manda uma bactéria se dividir é a mesmíssima que define a cor do cabelo de uma pessoa. É uma linguagem universal. E o nome dela? Código genético. E essa linguagem universal é escrita numa molécula fantástica, o DNA. É ali, nessa molécula, que está guardada toda a informação hereditária, sabe? Aquela que passa de pais para filhos. É o verdadeiro projeto da vida, a receita de bolo para construir qualquer ser vivo. O mais genial do DNA é como ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Pensa nele como uma escada torcida. O corrimão dessa escada é feito de açúcar e fosfato. E os degraus? São formados por apenas 4 pecinhas. As bases, A, G, C e T. São só 4 letras, mas a sequência delas é que forma o código todo. Quer saber uma coisa impressionante? Se a gente pegasse o DNA de uma única célula nossa e esticasse, daria uns 2 metros de comprimento. Tudo isso compactado no espaço microscópico. Certo, então a gente já tem os blocos de construção, as células, e o manual de instruções, o DNA. Mas, para qualquer projeto funcionar, precisa de energia, né? E é aí que entra o nosso terceiro princípio fundamental. A vida precisa de combustível para acontecer. E esse processo todo de gerar e usar energia tem um nome: metabolismo. O metabolismo é como se fosse o motor do ser vivo. Ele está lá o tempo todo fazendo milhões de reações químicas por segundo só para manter tudo funcionando. É uma máquina incrível que quebra moléculas para gerar energia e usa essa mesma energia para construir o que for preciso. E esse motor, o metabolismo, funciona em 2 vias. Pensa assim, tem o anabolismo, que é a parte que constrói as coisas, tipo pegar aminoácidos e montar uma proteína. Isso gasta energia. E tem o catabolismo, que é a parte que quebra as coisas para liberar energia, como na digestão. Então, basicamente, é um ciclo perfeito. O catabolismo quebra para liberar energia e o anabolismo usa essa energia para construir. E agora a gente chega no quarto e último pilar. Talvez a ideia mais transformadora de todas. A força que amarra toda a história da vida e explica por que existe essa variedade absurda de seres vivos no planeta. A vida não é parada no tempo, ela muda, ela se adapta. Em uma palavra, ela evolui. Olha só essa frase do Richard Dawkins. Ela é perfeita para a gente entender o peso disso. A evolução hoje é tão certa para a ciência quanto a ideia de que a Terra gira em torno do Sol. Não é só uma teoria no sentido de um palpite.
É um dos fundamentos mais sólidos que a gente tem para entender o mundo vivo. E o grande nome por trás dessa ideia, claro, é Charles Darwin. Foi ele quem sacou o mecanismo principal por trás da evolução, a seleção natural. Foi a partir das observações dele, naquela famosa viagem no navio Beagle, que ele juntou as peças do quebra-cabeça e entendeu como a incrível diversidade da vida poderia ter surgido. Mas como funciona essa tal de seleção natural? É bem lógico, na verdade. Pensa em 3 passos. Primeiro, dentro de qualquer população, os indivíduos não são idênticos, existe variação. Segundo, o ambiente é um filtro. Ele seleciona os indivíduos que, por acaso, têm as características mais adequadas para sobreviver ali. E terceiro, quem sobrevive mais tende a deixar mais descendentes, passando essas características vantajosas para frente. Agora, repita isso por milhões de anos e pronto, você tem a evolução moldando as espécies. Beleza, agora a gente vai amarrar todas as pontas, porque esses 4 princípios que a gente viu, a célula, o DNA, o metabolismo e a evolução, não são coisas separadas. Eles estão totalmente interligados, funcionando juntos em todos os níveis da vida, desde uma única molécula até o planeta inteiro. E existe uma área da biologia que estuda justamente essa grande teia de conexões, a ecologia. A ecologia olha para como os seres vivos, cada um com suas regras internas, interagem entre si e com o ambiente, formando sistemas supercomplexos onde tudo depende de tudo. Essa organização fica bem clara aqui. A vida tem uma hierarquia, né? Começa com os átomos, que formam moléculas, que formam as células, que formam o organismo, e por aí vai. E o mais legal é que em cada um desses degraus, aquelas 4 regras fundamentais que a gente conversou continuam valendo, continuam operando. E essa é a grande lição de hoje, a ideia central. A biologia, com toda a sua complexidade, é unificada por um conjunto de regras muito elegantes e poderosas. No fim das contas, a vida é celular, é guiada por um código genético, é movida a energia pelo metabolismo e é esculpida pelo tempo através da evolução. E tudo isso nos leva a uma última reflexão para fechar. Agora que a gente está conseguindo ler o código da vida, o DNA, entender as regras do jogo, que responsabilidade a gente tem? O que a gente vai fazer com esse poder todo? Essa talvez seja a pergunta mais importante para o futuro da vida no nosso planeta.